Olá, pessoal! Hoje a gente conversa com a Cristine Beck. A Cristine, ela vai nos falar um pouco sobre cidades inteligentes. Então, a Tini, ela vem aí com uma experiência de anos, né, de arquitetura, trabalhando realmente com construção para as cidades. E aí ela traz esse olhar dela muito mais sistêmico em relação como a arquitetura, de fato, ela influencia a sociedade, né? Então, se a gente tá pensando realmente no amanhã, a gente fala tanto, né, de como que vai ser o futuro e tudo mais, a gente precisa sim ter consciência de como que as nossas cidades estão sendo construídas, né? Afinal de contas, né, todos nós habitamos a cidade e quanto mais essa cidade ela for inteligente, melhor vai ser para todos nós como sociedade. Então eu vou chamar a Tini. Olá! Olá, tudo bom? Tudo? Tini, obrigada por estar aqui com a gente. Ah, eu que Muito agradeço. feliz. Eu que agradeço esse convite super especial. Sou super fã da Gica, né? Eu sou muito fã mesmo, falo pra todo mundo. Só biomimética só existiu na minha vida a partir do momento que eu conheci a Gica. Então, eu estou sempre aprendendo contigo, amiga. Muito feliz mesmo e honrada com esse convite. Ai, que linda, Tini, obrigada. Inclusive, gente, a gente fez as chamadas com a Tini chamando de Cristine, né? Mas eu Ah, vou é. chamar a Tini de Tini, tá? E a Tini vai me chamar de Gica e tá Ah, tudo é, pois certo. é. Antes de Sim. começar, eu quero te agradecer pelas tuas palavras, fico muito feliz, muito, muito honrada. Tu é uma pessoa que eu admiro muito como pessoa e como profissional. Realmente, assim, é uma grande referência como profissional também. Então, uma grande admiração e para mim é um grande privilégio poder contar com o teu conhecimento e poder aí contribuir também para que mais pessoas possam aprender. Então, acho que essa é a beleza das conexões, né, Tini? Muito Ah, com obrigada mesmo por certeza. ter topado, viu? Fico muito Ah, feliz. imagina. Tudo é recíproco. Tini, para a gente começar, conta pra gente então quem é a Cristine, né? E por que tu escolheu a arquitetura e de que forma tu atuas hoje com a arquitetura? Primeira pergunta já começou difícil. Não, Vai piorar. então, meu nome é Cristine, então, Cristine Beck, Cristine Vieira Beck. Sou de Novo Hamburgo, nasci em Porto Alegre, mas morei até meus 23 anos em Novo Hamburgo. E fiz arquitetura lá na Unicinos mesmo, né, pertinho de casa. E resolvi fazer arquitetura, eu tinha recém voltado no meu intercâmbio, fiz um intercâmbio de um ano nos Estados Unidos, high school, e voltei, assim, bem, né, perdida, sem saber muito o que eu queria. E naquela época, a minha mãe, tem uma das minhas melhores amigas dela é paisagista e eu convivia muito com elas intensamente naquela, né, bem na época de escolher o que eu queria. E eu me apaixonei assim pela profissão, né? Claro, ela era paisagista, mas sempre tipo com essa pegada da arquitetura. A minha mãe, eu sempre brinco com ela que ela poderia ser arquiteta, porque ela tem todo o tino assim para arquitetura. Dizem que dentistas e médicos, né, sempre às vezes nas consultas os médicos, eu quase fiz arquitetura, não sei qual que é a ligação entre as áreas, mas talvez a estética, alguma coisa assim, sabe? Então aquilo me trouxe assim uma coisa muito, eu achava que era aquilo que eu queria e comecei a me apaixonar e resolvi fazer vestibular. Eu ainda não tinha sido autorizada pelo MEC, ainda se eu ia poder ou não vincular, né, o high school aqui no Brasil, mas recebi, deu tudo certo. E daí me tinha passado no vestibular já e fui. Foi uma coisa assim, bem tradicional. Uma pessoa com 17 anos decidiu o resto da vida dela, né? Então, Que é uma mas coisa que, foi inclusive, isso. vem sendo bastante questionada, né, Tini? Ah, eu Tipo questiono assim, também. que bom que a gente encontrou um caminho que nos Sim, faz feliz dentro do que a gente sim, estudou, né? Acho que a gente vai conversar um pouco aí, as pessoas vão entender um pouquinho mais como tu atuas. sim. Mas realmente é uma grande responsabilidade, né? Tu tem 17 anos, É. tu mal sabe fazer a tua própria comida. E tu tem que decidir o teu Ah, futuro inteiro, né? Digamos exato, assim. isso é uma coisa, eu fico sempre chocada, assim, com como isso aconteceu. Mas eu gosto de falar que, na verdade, foi uma coisa que eu não sonhei a vida inteira, porque muitas às vezes eu acho que tem, até quando eu faço muito palestra com estudante, e os estudantes, eles, nossa, sabe, eles parecem que tem que ser aquela coisa da vida inteira deles, mas que vida inteira, com 17 anos, sabe? Tipo, então eu acho que as coisas, às vezes, elas acontecem de uma maneira um pouco mais orgânica, um pouco mais, foi isso, e, sabe? Mas foi mais ou menos Mas assim, foi foi muito um interesse que eu tive idealizado, muito né? grande. É, A gente tem muita coisa de idealizar, assim, ai, eu é, sempre sonhei. Às vezes tu não sempre sonhou, mas tu te não, descobriu ali. Então, e tá tudo bem, né? Tá tudo certo. é isso aí. E dá tudo certo e vamos lá. Se apaixona, em algum momento tem que se apaixonar, é isso que importa.
Eu acho que também isso é legal de trazer, né, Tini? Já que nós duas também a gente fala bastante com estudantes e tal. Também não adianta tu Uhum. ser frustrado naquilo que tu escolheu fazer, né? Não, Então, não. assim, se eventualmente tu de fato realmente não consegue se encontrar ali, acho que o ideal é trocar, é buscar alguma outra coisa que te Sim. faça feliz, afinal de contas, você vai fazer isso todos os dias. E tu é muito realizada na tua profissão, né, Tini? Eu Tu sou bem gosta feliz. bastante, no final deu tudo certo. Afinal, deu tudo certo. Deu E tudo é isso certo. aí. E hoje tu atua na Ideia 1, né? Não sei se você quer falar um pouquinho Isso. da Ideia 1 Claro, também. óbvio. Daí, então, falei pra vocês que eu morei até em Novo Hamburgo até os meus 23, porque com 23 anos, eu me formei com 22, na verdade, né? E eu recebi, assim, uma ajuda imensa dos meus pais para montar o meu escritório. Que isso é um pouco como funcionava. Até agora eu acho que a galera já mudou um pouco a mentalidade. Mas na minha época a mentalidade era assim: tu te formava e tu abria um escritório com o seu nome, né? Então era assim, Cristine Beck Arquitetura. Isso era o que acontecia, sabe? E então, né, tive essa ajuda dos meus pais, montei escritório, tudo lindo, maravilhoso, e eu não estava feliz, sabe? Eu sentia muita falta de ter gente na minha volta. No começo eu até cheguei a fazer uma sociedade com uma amiga minha, só que a minha amiga não quis mais arquitetura, ela viu que, tipo, bah, não era o que eu queria. Ela teve outras oportunidades muito bacanas na vida dela. E daí acabei que eu me vi sozinha, com clientes e aquela coisa assim que não estava me fazendo feliz. Eu sentia muita falta de ter gente na minha volta. Eu sou uma pessoa muito que eu gosto de gente, eu sou uma pessoa que gosta de pessoas. Então eu gostava daquelas trocas, sentia falta, me sentia sozinha. E daí foi no Facebook, assim, vi uma chamada para entrar num escritório, assim, né? Um escritório de arquitetura tava querendo contratar arquitetos, e aquilo para mim me soou muito estranho, porque para nós as pessoas só queriam estagiários. Então, assim, tu te formou, agora tá aí na mão de Deus. E eu achei isso muito diferente. Ué, querem arquiteto? O que é isso? Daí eu peguei e mandei meu TCC. Eu não tinha portfólio, não tinha nada, que hoje são as super produções, né? Então já faz Uhum. 8 anos isso, né? Já tô mais veinha. E mandei meu TCC e eu me lembro direitinho que o Marcos, que é um dos diretores, acho que deu 10 minutos que eu mandei e-mail, ele me ligou e falou: Cristina, a gente recebeu o teu TCC, a gente queria saber se tu quer vir aqui conversar com a gente. E eu, quê? Como assim? Quero, vou, né? Tem compromisso amanhã? Pode ser? Não, pode ser. Desmarquei tudo e fui, sabe? Então, tô desde lá, daí me mudei para Porto Alegre. Cheguei a fazer uns 6 meses de treinamento, que eles chamam, né? Porque a ideia deles era que os arquitetos que entrassem fossem sócios. Então, precisava desses 6 meses aí de experiência, fiz os 6 meses e eles me contrataram. Na verdade, eles me convidaram, né, para ser sócia do escritório. Então, tô aí desde então. Então, hoje, daí, claro, daí fui aprendendo, porque na verdade o que a gente trabalha hoje é com arquitetura de edificações, né, para mercado imobiliário. Então, não é. Claro que a gente tem um pouquinho de interiores, tem um pouco de paisagismo, mas por causa da arquitetura, de tudo que engloba arquitetura, entendeu? Mas o nosso foco é mercado imobiliário. Então, foi lá que eu aprendi tudo, assim. Peguei o básico que eu aprendi da arquitetura na faculdade e o restante aprendi tudo lá na prática. E não tem melhor escola do que a prática, né, Tini? Ah, A não melhor tem, não forma de tem. aprender é essa. Eu achei muito legal saber um pouco mais da tua história, até Uhum, pra mim é novidade, inclusive, como foi orgânico, né? Como quando as coisas são pra sim, ser, é muito legal de ver que elas fluem naturalmente. Parece que sempre teve que sim, ser assim, né, Tini? E até tu sim. falou da ideia 1, Tini, tu trouxe assim que não é tão voltado para interiores, ainda que vocês façam algumas Uhum, coisas, né? Até muitas pessoas, muitas vezes a gente associa muito a arquitetura com a arquitetura de interiores, não tanto com essa questão de edificação, né? sim. E assim, então, tu me perdoa se eu usar termos que não são corretos, tá? Não, vai lá, não. A gente tá aqui para aprender juntas. Estamos juntas. E é muito legal trazer um pouco dessa arquitetura que é para cidades, porque afinal de contas, quando a gente está andando numa cidade, a gente está vendo as edificações, a gente está vendo realmente Sim, os prédios grandes ali, né? Então, sendo assim, de que forma tu entende a arquitetura como vetor de transformação das cidades? Já que vocês sim, constroem, né, necessariamente algo que todo mundo vê. sim. Na verdade, isso é uma pergunta que não existe uma resposta certa, né? Uma pergunta que a gente tem vários pesquisadores que eles estão aí tentando entender qual que é o papel da edificação, né? Como que uma edificação, qual que é o impacto que essa edificação sozinha ela tem numa cidade, né? Então, assim,
tem todas as questões bem práticas, no tipo, né, por exemplo, ambientais, tem a questão da sustentabilidade, tem todas essas questões, né? Por exemplo, quanto que aquela obra vai gerar de poluição, ou quanto que aquela obra vai gerar, né, vai demandar da cidade, né, de infraestrutura, saneamento, tem tudo isso, né? Que são questões bem técnicas. Mas o impacto, assim, um pouco mais na forma mais, assim, poética da coisa, do que é tu passar o teu olhar por ali, né? Então, tudo isso, todos esses impactos eles são difíceis de medir, de eu te dar um indicador do quanto que tem, né? Se é pouco ou muito, mas como posso dizer, é aquilo que a gente vive, né? Então, a gente teve um projeto que a gente desenvolveu lá na Cidade Baixa, e que foi um projeto que a gente teve assim, a gente viu o impacto que teve essa obra nesse bairro, porque as pessoas que não estavam morando lá, que não compraram apartamentos, que não compraram salas comerciais, elas estavam falando sobre aquele empreendimento. Elas estavam tentando entender ele. E a gente viu que começou a ser de uma forma muito positiva, que aquelas pessoas receberam um novo empreendimento no seu bairro. Daí a gente começa a ver, cara, não é simplesmente botar uma edificação ali e tu não pensar nas pessoas que estão na volta, sabe? Então, eu acredito que a arquitetura ela influencia muito nisso. A cidade, ela, por mais que a gente não preste atenção às vezes, assim, a gente não entenda, ela tá nos influenciando também, né? E eu acho isso uma coisa que quando a gente consegue ter só de ter essa consciência de que olha o poder que a gente tem na mão, né? Quando tu recebe um terreno para estudar, de que aquilo vai impactar não só os moradores, não só os profissionais, mas todo mundo que vive aquilo, sabe? Eu acho que eu acho uma coisa incrível. É uma coisa, acho que é acima do que eu consiga explicar, sabe? É muito maior, né, Tini? Porque todo mundo faz parte da cidade. Claro que a arquitetura de exteriores ela é muito legal, a gente não tá falando dela aqui, mas ela é muito para a pessoa que habita aquele espaço, aquele lugar, né? Sim. Então ele é muito para a família, ou enfim. E que é super importante também. Que é super importante, afinal de contas, é o teu lugar Isso. né, de teu porto seguro. Mas quando a gente fala da cidade, a gente está falando de muita gente, o tempo inteiro e de todos os lugares do mundo. Então eu acho que é isso que tu trazes, né? Como assim, é bonito de tu entender a força que tem tu trabalhar realmente com uma arquitetura que impacta milhões de vidas, milhares de vidas. Então, isso realmente é muito interessante, assim, é inexplicável, né? E quando a gente fala que o amanhã é uma construção, né? Tinha até no site da Ideia 1, vocês trazem isso. E eu gostei muito dessa analogia, porque a gente fala muito de construir um futuro desejável. Sim. E aí é muito legal porque, de fato, vocês constroem, né? Vocês conseguem propriamente construir. E aí, quando a gente pensa em cidades do amanhã, né? Essas construções do amanhã, a gente fala muito de cidades do futuro, provavelmente muitos de nós, a gente tem conceitos que são muito parecidos, provavelmente, com aqueles dos Jetsons, assim, né? Quem nunca pensou na Orbit City, né? Que é a cidade dos Jetsons. Sim, eu dei um Google, sim. Eu não lembrava mais o nome da Orbit City. Mas eu sou uma grande fã dos Jetsons, eram os meus desenhos favoritos. Assim, eu queria entender, né? Porque a gente tem muito essa perspectiva de futuro com naves, com as cidades mega super tecnológicas, assim. Então, conta um pouco mais como que serão, provavelmente, essas cidades do futuro e se faz sentido fazer essa comparação com os Jetsons. Não, faz todo sentido e é uma coisa que ela habita o nosso, né, inconsciente e com muito carinho, eu imagino, né? Eu acho que quando a gente pensa na cidade dos Jetsons, sabe o que eu fiquei? A primeira coisa que eu pensei foi acho que, se não me engano, era a Rose, que era a robozinha. Né, aquela família, ajudante da casa, isso, e eu fiquei, eu hoje tenho uma Alexa. Tá, tudo bem, ela não limpa, não tira pó, mas ela já faz um monte de coisa também pra gente, sabe? Então, eu acho que, assim, tem coisas que elas chegaram muito próximas, tem coisas que, não, realmente, os carros ainda não voam, porém temos drones, e os drones daqui a pouco vão estar entregando iFood, né? Exatamente. Então, tem muitas coisas, assim, que eu acho que elas foram pra frente, né? Adorei que alguém tá falando ali da Alexa. É isso aí, eu também amo minha Alexa, Mas o que eu vejo, assim, que a cidade do futuro, eu acho que ela tem um viés que tem a tecnologia, e tu sabe como eu sou super fã da tecnologia, é o meu trabalho, né? Mas eu acho que ela tem uma pegada muito mais humana. Eu acho que ela tem uma pegada muito mais das relações.
das conexões. E para mim as conexões, daí sim, vai ter muita conexão através das redes, né? Muita conexão através da internet das coisas. É tudo muito mais conectado e realmente acho que é o significado de conexão, né? É a gestão pública conectada com o cidadão, né? São esferas de conexão gigantescas. Então, para mim, a cidade do futuro, se eu pudesse escolher uma palavra, ela seria conexão, em tudo que tu imagina, sabe? É gestão pública, é transporte público, é informação das coisas, é eu chegar com o meu celular na frente de uma casa histórica e eu poder, através de escanear alguma coisa, ou conseguir pegar a informação daquela obra, ou eu chegar numa obra de um viaduto que está parado e entender o que está acontecendo. Não, só um pouquinho, que eles estão me dizendo que começaram tanto, pararam por que tanto e vão retomar tanto e acaba, sabe? É conexão em tudo, sabe? É conexão da gestão pública conseguindo entender quais são as necessidades da população, que coisas, algumas já acontecem, mas eu imagino que né, a cidade inteligente, a cidade do futuro, ela vai. Eu acredito muito que vai ter olhar mais para o cidadão, mais para a pessoa que ele habita ou a pessoa que ele convive, sabe? É o que eu acredito muito, assim, sabe? A tecnologia ela vai estar atrelada às pessoas. E é muito legal trazer isso, Tini, porque a gente tem muito essa analogia da tecnologia com algo que é muito distante do humano. Quando, na verdade, a gente olhar para ela como um elo de conexão. Que é isso. Que nem tu trouxeste, né? Talvez assim, a arquitetura dos Jetsons, a forma da cidade dos Jetsons, ela é muito distante. Mas eu acho que o conceito do que quer dizer a Rose, o conceito do que quer dizer o carro voador, ele já existe. E aí a gente fala muito hoje em dia da internet das coisas, que é justamente essa conexão de tudo. E até quando tu começou a falar, né, Tini, de escanear, assim, para saber mais sobre a história da obra. Então, tô na frente do Louvre, escaneio, recebo toda a informação. A gente também tem algo que é super legal, que a gente pode começar a pensar até em gestão pública, que tu também trouxeste, em termos de valores, né? Quanto que tá custando, quanto que tá sendo investido, há quanto tempo que isso tá parado. Então, assim... Transparência. Isso. É isso aí. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. A gente, inclusive, precisa ver isso acontecendo. Já é possível, a gente já tem tecnologia para isso, né, Tini? Sim. E dentro desse tema, entrando um pouco mais, né, no que são cidades inteligentes, porque as cidades inteligentes, elas são essas cidades que conversam de alguma forma, né? São as cidades conectadas. Até para a gente poder alinhar todo mundo, então, Tini, assim, que está nos assistindo, essas cidades do futuro, né? Muitos desses conceitos das cidades do futuro já podem ser considerados uma realidade agora, no presente. Sim, com certeza. Muitos conceitos, eles já vêm sendo aplicados. Existe, sim, a cidade inteligente. Ela tem o lado do cidadão, ela tem o lado das iniciativas, né, privadas, mas ela também tem muito lado da gestão pública, né? Então, então é uma amarração de tudo. É difícil, é lento, mas eu vejo hoje que é uma coisa que está caminhando, né? Está indo para frente, assim. E eu vejo muito, por exemplo, que, quando eu me mudei para Porto Alegre, para eu descobrir qual ônibus passava em tal lugar, era uma coisa assim muito difícil e basicamente de boca a boca, né? Hoje, um exemplo super simples, né? Mas hoje já se tem todo uma rede que diz aonde tal ônibus vai passar e tu consegue pelo teu aplicativo ver o ônibus, sabe? Então hoje essas coisinhas que parecem tão simples, mas elas fazem parte de uma smart city, né? De uma cidade do futuro, uma cidade inteligente, e elas são meio que recentes, né? Assim, se for comparar, por exemplo, quando sei lá, fui fazer meu primeiro mochilão na Europa há, sei lá, 15 anos atrás, já tinha lá, sabe? Então, são coisas que elas estão chegando, sabe? Elas estão vindo. E hoje, por exemplo, com a quarentena, a prefeitura, agora, para aprovar os projetos, eles se obrigaram a agilizar coisas da maneira digital. Então, a gente já está conseguindo entrar com projetos, né, de forma digital na prefeitura e tudo mais. Então, vê que tem pequenas coisas que elas estão acontecendo, sabe? Então, a gente já está conseguindo ver. É legal de perceber que, ainda que os movimentos, alguns deles pareçam muito tímidos, eles estão acontecendo. A gente precisa valorizar isso, né? Porque às vezes também a gente fica idealizando aí algo que seja disruptivo de uma maneira muito rápida, e não é assim que vai acontecer, até porque o futuro está acontecendo, o futuro é hoje, mas ele vem em tempos diferentes. Então a gente precisa respeitar também
essa sim. questão do tempo, mas entender que isso tá de fato acontecendo, né, Tini? E aí, a gente falou das cidades inteligentes, Uhum. teria, assim, os principais pilares, né, que a gente pode Sim, classificar como algo que a gente possa, de fato, classificar as cidades sim. inteligentes? O que a gente As, precisa atingir para ser uma cidade inteligente, por exemplo? olha, eu sei que existem vários estudos nisso. Quando, numa época do mestrado, eu cheguei a estudar Smart Cities com a relação delas com a tecnologia na arquitetura, e sempre se diz assim que não existe uma denominação exata, assim, não tem assim, uma frase que ó, é isso, sabe? Porque hoje ainda a gente não consegue ver uma Smart City pronta, né? Eu acho que até depois a gente pode falar um pouco mais sobre os cases que tem, sabe? Sim. Mas existem pilares, né? Então, economia inteligente, governança inteligente, mobilidade, ambiente e vida inteligente. Então, na verdade, é um pouquinho de cada coisa que a gente realmente vê na cidade, sabe? Então, até eu trouxe aqui um dos artigos que eu escrevi, né, que ele fala, por exemplo, economia inteligente são as empresas, né, investindo em infraestrutura, melhoria dos próprios ambientes internos para negócios, né, população inteligente, projetos de inclusão digital, programas de educação científica e tecnológica. Daí vai assim para cada coisinha, né? Governança inteligente, o que é? É a integração dos serviços públicos, né? São as plataformas conversando entre si, é desburocratizar um pouco, né? A mobilidade, que é uma coisa que é super importante. A gente vê que as cidades que realmente funcionam, elas têm que ter transporte público, não adianta, né? É ciclovia para bicicleta, são os sensores para dizer quando que os ônibus, né, vão passar, trem, né, subway, tudo, né? Então, meio ambiente inteligente, que daí é contigo, né, amiga? Mas é uso de fontes renováveis, é a medição, né? Que nem a gente falou, é eu chegar numa edificação e saber se ela está poluindo ou se ela está realmente conseguindo gerenciar os seus próprios, né? Enfim, o saneamento, se elas estão conseguindo renovar a energia, água, né? Então, é tudo assim, sabe? E eu acho que o principal de tudo é informação, é a informação sobre aquela cidade e essa informação ser muito transparente para a população. Então, e através de tecnologia. Se eu pudesse eu explicar o que seria a Smart City, seria a informação de uma maneira transparente, né, sendo bem gerenciada, de forma tecnológica, né, para toda a população. Então, seria isso assim que eu conseguiria dizer. E eu vou dizer uma coisa muito principal, que eu até ia dizer mais pro final, mas acho que vale muito a pena falar, que assim, quando a gente pensa em Smart City, eu acho que, sim, primeiro a gente pensa nos Jetsons, né? Mas eu vejo que as pessoas, elas pensam muito numa cidade do zero, né? Tipo assim, eu vou pegar tal local e lá no deserto e eu vou fazer uma cidade do zero e ela vai ser a cidade mais sensacional do mundo. Cristine, eu acho que essa cidade já começou da maneira mais insustentável possível, né? Porque ter que levar toda uma infraestrutura de saneamento e tudo mais para longe, eu já acho que fica inviável. Que vai ser uma cidade super legal e bacana, vai ser. Mas em algum momento ela vai ficar fadada enfim, ela vai envelhecer, ela vai precisar de manutenção, ela vai precisar de mais tecnologias novas, né? Então, eu acredito muito que a cidade, a gente nem deveria falar cidade inteligente, a gente deveria falar cidade mais inteligente, né? Porto Alegre, ela pode ser uma cidade mais inteligente, né? Para mim, o que é mais inteligente se não fazer a nossa cidade ser inteligente? O que a gente já tem construído, consolidado. É É muito isso que eu legal sinto muito. a gente olhar também para cidades vivas, né? Assim como a gente Uhum, precisa de uma. É constantemente, assim, ela precisa toda hora tá se desenvolvendo, toda hora a gente precisa estar ali fazendo algum sim. tipo de manutenção, entendendo o que a gente pode melhorar. Quando a gente olha, ela não é uma coisa estática, ela não é uma coisa mecânica, né, Tini? Uhum. Ela é um grande organismo vivo dentro de um grande organismo vivo que é a Sim. Terra, onde vários organismos vivos habitam. Acho que também esse mindset a gente pode começar a ter esse olhar mais sistêmico, aí fica também até mais fácil para acompanhar toda a tua construção Sim. dessa cidade inteligente, que aliás eu achei muito legal a forma com que tu conseguiu trazer assim, essa Uhum. definição by Christine Beck, achei É. ótimo. A gente tem algum exemplo hoje assim de cidades que podem ser consideradas inteligentes, né? Tu falou que a gente ainda não tem alguma que seja um super case, mas assim,
se daria para trazer uma ou duas, talvez até brasileiras, que a gente já consegue olhar que estão num caminho de ser uma cidade inteligente. Sim, assim, eu diria, tá, que um case internacional que é bem conhecido, né, pelos, né, arquitetos e urbanistas, eu diria que é Masdar City, perto de Abu Dhabi, tá? Que é uma cidade que eles, enfim, eles conseguiram arrecadar muito investimento, né? São valores que a gente não consegue nem pensar, sabe, aqui no Brasil. Mas eles conseguiram fazer uma cidade. Na verdade, ela está sendo feita, né? Eu até tenho um dos meus colegas lá do escritório, o André, ele chegou a visitar, sabe? E então eles estão construindo por fases, só que, e assim, é uma coisa inexplicável, porque eles conseguem, as edificações estão fazendo a refrigeração das ruas. Então é uma coisa, é muita tecnologia, é uma coisa assim inexplicável, sabe? Só que daí eu já venho com o meu outro contraponto que eu falei antes, sabe? Que pô, fazer lá no meio do deserto, uma cidade super tecnológica, será que é o certo? Por que a gente não pegou essa grana e foi investir aonde a gente já tá acontecendo e onde precisa de tanta ajuda, sabe? Não vou nem falar Porto Alegre, porque Porto Alegre não é um case que precisa de muita ajuda. A gente precisa de ajuda, mas não é, sabe, aquela grande Uhum. necessidade. A gente tem como a gente se virar, sabe? Mas, pô, tem tanto lugar aí precisando, né? Mas, enfim, é um comentário muito pessoal meu, né? Mas, sim, então existe essa tecnologia toda em Masdar City, que dizem que é realmente incrível, não conheço ainda. Mas, vindo para Brasil, o case que eu conheço é um case que eles chamam Laguna Park, se eu não me engano, que é Laguna Smart City, que é lá no Ceará. E eles têm essa questão da tecnologia, né? Eles têm a questão da internet das coisas, mas, né, tem questões de sustentabilidade também, mas assim, não é o case que eu acredito, sabe? Eu ainda foco que para mim a cidade inteligente é a nossa, sabe? É a nossa cidade que a gente tem que quando eu falei ali, até quando eu conversei contigo, eu acho que a gente tem que botar nossa mente, nosso foco e nosso coração, porque a gente já tem tudo aqui, sabe? A gente já tem a cidade, a gente já tem os dados, que é muito importante também, que é não chega a ser um pilar, mas eu diria que Uhum. faz parte, né? Que é, eu diria, internet das coisas, big data, e diria ainda, poderia dizer, armazenamento nas nuvens, que daí seria informação, né? Uhum. Então, isso a gente já poderia aplicar aqui, sabe? A gente só tem que ter um planejamento para isso, a gente tem que pensar como fazer isso e botar a mão na massa. Porque a gente já tem, né? Então, por exemplo, esses cases, eu acho eles super legais, né, em nível de explorar tudo que pode ser feito, mas eu acho que ainda tem tanta coisa pra gente fazer aqui, sabe? E sempre pensando que para que deslocar as pessoas para fora, né? Para que Uhum. eu acho que a gente sempre tem que trazê-las para nós, né? Um case, por exemplo, que não é considerado uma Smart City, mas que a gente já conversei contigo sobre o Parque Una. Por exemplo, ele é Uhum. um bairro que ele tem questões muito do novo urbanismo, que é o foco nas pessoas, por exemplo. Né? Ele é um bairro que ele é próximo, lá em Pelotas, que ele é próximo ao shopping, agora não acho que não é Iguatemi, é um shopping que tem ali em Pelotas, é o principal, e ele é um bairro que daí sim, ele é muito pensado nas pessoas, né? E não só para quem mora lá, mas ele é realmente essa característica de parque. Então, por exemplo, as obras estão sendo construídas, as primeiras foram entregues e as pessoas vão lá só para passar a tarde, tomar um chimarrão, né? Então tem um olhar assim muito humano, sabe? E que eu acho que Uhum. é uma característica de como a Smart City tem que ser, sabe? Então, por isso que eu digo assim, é muito difícil falar de um case, porque eu acho que não é muito difícil assim ter um case. O que eu poderia assim, trazer um exemplo assim que sempre se fala muito bem é Curitiba, tá? Uhum. Eu não tenho assim muito respaldo para falar, mas eu sei que Curitiba é uma cidade aqui no Brasil que ela se reinventou, né? É uma cidade que tem questões de sustentabilidade, tem questões de mobilidade muito fortes, né? Então, ela foi, né? Ela foi, como fazer, gerida, assim, teve na gestão dela um urbanista, um arquiteto urbanista. Então, assim, tem várias questões assim, que eu diria que talvez, para mim, uma Smart City ela seria nos caminhos ali de Curitiba.
é legal a gente começar a entender que, assim, a gente tem várias pessoas que falam, vamos ir para Marte, morar na Uhum. Lua, morar sei lá Sim, onde. Quando, na verdade, a gente tem que começar... O que que a gente vai... A gente vai colonizar Marte, sendo que a gente tem um sim, monte de coisa para fazer e resolver aqui no planeta sim. Terra. Então, assim, E acho que que a gente dá, fica né? muito... Hã? E que dá, né? E A gente dá ainda tá no ponto que a gente isso. consegue. A gente ainda tem como. Eu até tinha visto um ranking de. Acontece, né? Ao vivo é isso mesmo. Aham, De me empolguei. posicionamento das cidades do Brasil, né, Tini? E aí, tu falou de Curitiba, ela tá na Aham. posição 135 de cidades inteligentes. Uhum. Até São Paulo aparece na posição 116. Aham. E aí, Belo Horizonte 151, enfim, Porto Alegre não aparece, Rio de Janeiro está na 126. Eu acho, Aham. isso é o índice do ranking de Smart Cities do IES Business School, tá? Não sei aí Uhum. se é um ranking de Me fato que a pareceu gente possa. legítimo. Me pareceu É legítimo. isso. Mas assim, eu achei interessante porque a gente, assim, a gente considerar o mundo inteiro, tu ter aqui eles falam de 6 cidades do Brasil, né? São Paulo, Rio, Curitiba, Brasília, Sim, Salvador, Belo Horizonte. A gente vê aí em posição, né, antes ali sim. da 200. Eu acho que é bem Aham. legal e eu acho que isso serve para a gente começar a justamente ter mais consciência do que a gente pode melhorar nas nossas cidades agora, sem ficar querendo Com certeza. colonizar, sem querer ficar inventando história. Não que a gente não possa fazer, a gente não está sendo radical, né, Tina? Acho que a ideia aqui Exato. é a gente entender que a gente tem inteligência, a gente tem dados, a gente tem tecnologia, a gente tem Uhum. informação, a gente tem profissionais para isso. Então, vamos começar a trabalhar, né, a fazer isso Exato. acontecer. Vamos criar É case. botar o foco e coração, sabe? Porque a gente sempre fala, como eu tinha vontade de morar, não sei aonde. A gente sempre tem umas vontades assim de querer morar Uhum. fora, querer, enfim, tem alguns conhecidos meus que se mudaram para Orlando. Mas por quê, sabe? Daí eu começo, tá, mas por que que ela? Por causa, tá. Daí sempre, claro, a questão da segurança, isso é uma questão muito importante. Mas eu vejo que, sabe, se a gente conseguisse organizar Acho que tá falhando aqui fosse uma pessoa pensando nisso. a conexão. Voltamos. Voltamos. Enfim, então eu vejo que é muito só, para finalizar ali, a questão assim de tem que ter alguém pensando nisso, sabe? E alguém, não um pensador assim super longe. A gente precisa de alguém realmente pensando junto com a gestão pública, junto com a iniciativa privada, junto com os arquitetos, né? Então, e não só arquitetos, é todo mundo, a comunidade, né? Isso é muito importante. É uma integração, né? É usar realmente a tecnologia para melhorar a qualidade de vida. Então, quando a gente fala de qualidade de vida da população, a gente precisa realmente pensar em todos esses pilares aí que são que é a economia, que é a sustentabilidade, que é a tecnologia, Sim. que é, enfim, acho que é muito mais amplo do que a gente realmente olhar só para um ponto, né, Tini? Então, acho que isso é bem legal. Até alguém está perguntando Pois é, eu aqui tava tentando ver também. como não deixar à mercê da boa vontade dos investidores a implantação de conceitos das cidades inteligentes e se conseguimos cobrar a adoção dessas medidas que vão melhorar a vida de todos? Tem alguma sugestão nesse sentido? Talvez teria que vir dos governantes, né? Provavelmente. Quando a gente Eu fala. acho. Porque, assim, a iniciativa privada, o que que a gente tem visto, sabe? Por exemplo, quando a gente começa a conversar sobre como é que se diz? Como a gente começa a falar sobre Yangel, Jane Jacobs, que são mais teóricos, né? São estudiosos da área, né? Com uma pegada mais teórica. A primeira coisa que as pessoas, né? O investidor, ele já pensa, tá, mas como isso vai se transformar em número, em grana, em investimento, né? Então sempre tem esse lado que a gente tenta trazer daquilo que se estuda com aquilo que se faz, né? E quem faz é muito importante, né? Então eu vejo sim como o setor privado ele é muito importante, tá? Tipo, a gente, cada vez mais eu vejo as ideias sendo colocadas em práticas, né? Principalmente por essa gurizada nova que está investindo. É muito importante que se continue, mas realmente eu acho que as coisas grandes, as coisas exponenciais, assim, que a gente sente muito, elas acabam vindo um pouco mais da gestão pública, sabe? Então, eu acho que, de uma forma ou outra,
por exemplo, eu participo de um grupo que um vereador encabeçou, né, que pegou vários urbanistas e arquitetos com ideias parecidas, e eu vejo que a gente tem uma troca tão direta, sabe, de troca de ideias e conversar sobre os assuntos, e a gente, né, viu que apareceu no jornal tal coisa. Então, assim, se realmente, quando a pessoa realmente ela quer fazer acontecer, ela quer tentar entender como é que isso acontece, eu acho que tem que tentar se aproximar um pouco dessa parte da gestão pública, sabe? Porque, na verdade, a gente fala, a gestão pública, na verdade, são as pessoas que estão ali nos representando, né? E eu não estou falando de falar com o presidente, com o governador, eu estou falando de falar ali com o teu vereador, né? Que a princípio a gente deveria conhecer, né? Tudo bem que eu sou do interior, para mim parece ser mais fácil, mas acaba que eu acho que a gente tem que estar um pouco mais próximo, sabe? Ou tentar escolher pessoas que dialoguem com aquilo que a gente acredita, né? Então, as pessoas já falam, pô, mobilidade urbana é um assunto batido, né? Ciclovia, não tem ciclovia? Não começou a ser implantada ciclovia? Começou, por quê? Porque a população começou a querer se utilizar disso. Então, eu acho que existe um meio, sim, da gente tentar com a gestão pública se comunicar, ou, né? Enfim, eu acho que eles têm essa certa abertura, sabe? A gente só vai conseguir também começar a transformar justamente quando a gente entender que existe uma responsabilidade do setor privado e do setor público e que esses Exato. precisam conversar para, de fato, Uhum. a gente encontrar, a gente poder transformar Isso, o que são as nossas cidades, né? Porque, sim. invariavelmente, a gente não pode mexer em nada que é público sem que, de fato, o setor público esteja engajado e querendo que isso aconteça também. Então, acho que até também fica a reflexão para quando a gente for Sim, eleger né, pessoas que vão nos representar, talvez olhar para esse tipo de pauta também, né? Esse tipo de também. pauta que envolve aí essa questão, inclusive, das cidades inteligentes. Aí talvez vai Sim. vir com outros nomes, mas que a gente preste atenção É. nisso. E aí, Tini, quando a gente fala de cidades inteligentes, né, que buscam acelerar o desenvolvimento, a gente também sempre traz essa questão da sustentabilidade. Eu vou puxar um pouquinho para sustentabilidade, porque é algo que é o nosso Sim. foco na Amazon, né? A gente trabalha muito com Uhum. inovação, com tecnologia. Isso tudo é olhando, né, buscando a sustentabilidade. Então, dentro desses valores sólidos, eu queria saber Uhum. se teria alguns pontos importantes aqui. O nosso, de novo, o nosso foco na conversa não é arquitetura sustentável, Sim, necessariamente, sim, mas a gente está falando de uma arquitetura inteligente, né? E sim. aí, eu acredito que a sustentabilidade, ela tem a conexão com isso. Então, se tu puder trazer para a gente assim, alguns pontos de sustentabilidade que tu enxerga como importantes na arquitetura em geral e para Sim, as cidades, acho que pode ser legal. sim. Bom, na verdade, a sustentabilidade, eu vejo que ela tá sempre muito presente no nosso trabalho, né? Seja na arquitetura ou seja, né, no urbanismo. Na arquitetura, eu acho, ela acaba sendo, parece que mais fácil para mim, porque é um pouco mais onde eu trabalho no meu dia a dia, né? Então, e acho que acaba sendo, e acaba refletindo na cidade, porque eu só vou conseguir né, ter uma cidade sustentável a partir do momento que as minhas edificações, elas também, né, elas Uhum. fazem parte disso. E eu vejo que, assim, questões das principais que eu consigo pensar, além de renovações, né, ou seja, a gente tem renovação da água, a gente tem renovação de energia, né, saber usar bem isso, coisas que eu vejo que, por exemplo, que tem se usado muito é a questão de o trabalho, né, da onde que vem os materiais que eu estou fazendo, né, a minha obra. Então, a gente, por exemplo, a gente estava esses tempos falando sobre alguma pedra, agora não vou me lembrar bem qual pedra, e uma pedra linda. E a gente tá, mas essa pedra é da onde? E a gente, não, mas gente, essa pedra veio lá, não sei da onde. Imagina ter que trazer todo esse monte de pedra para cá, para daí as pessoas trabalharem nela. E essas pessoas, elas vão saber trabalhar com essa pedra. Será que a gente não vai ter que trazer alguém de fora também, né, de fora do estado, para manusear essa pedra? Então, a gente começa a ver que sustentabilidade, ela não é simplesmente a gente ter uma cisterna que capta a água da chuva e molha minha grama. Ela acaba sendo muito mais do que isso, né? A quantidade de vidro que eu coloco na minha edificação. Para que ter tanto vidro se depois eu vou ter que me matar botando ar-condicionado para aquelas pessoas não fritarem lá dentro, né? Ou a questão, eu poderia trabalhar com uma parede dupla e as pessoas ficam muito mais quentinhas no inverno do que se eu trabalhar. Então, é tanta coisa, tanto que a gente tem alguns projetos que a gente faz a gente certifica pelo LEED, né? Nós temos uma empresa especializada em LEED que pega e nos manda assim, uma lista gigante de coisas que dá para fazer, sabe? Desde escolher o tipo de descarga do nosso banheiro, desde escolher
o tipo de piso que tu vai utilizar, a pintura, né? Por exemplo, se eu botar num lugar que precisa de muita luz, por exemplo, um escritório, precisa de muita luz. Se eu botar alguma parede preta ou um piso escuro, eu vou ter que usar mais luz ainda, porque não vai ter o reflexo que eu preciso, ela absorve. Então, é tanta coisa que eu não sei nem por onde começar. Mas o que eu acho, assim, que as pessoas, eu acho que a sustentabilidade de quando eu entrei na faculdade para agora, eu já vejo que é uma coisa assim que as pessoas já está no cerne delas, elas já entendem. Arquitetos, todos já fazem parte disso, né? Todo mundo sempre quer fazer projetos sustentáveis. É a mesma coisa que a Smart City, né? Um projeto totalmente 100% sustentável, eu acho que não existe, mas existem projetos que são mais sustentáveis que outros, né? Então, eu vejo que hoje ainda é caro fazer projetos sustentáveis no Brasil, né? É bem caro. Então, sempre que uma construtora, como incorporadora, falando bem na minha área, né? Sempre que eles se disponibilizam para fazer uma edificação e certificar ela pelo LEED, né? Que é certificar que ela é sustentável de fato, né? Pelos padrões internacionais, eu vejo que eles vamos lá, vamos conseguir, a gente vai investir nisso, porque as pessoas elas querem morar em lugares sustentáveis. Então, assim, e tem um investimento, né, financeiro, né? Não é brincadeira, sabe? Realmente é uma escolha tu fazer um projeto sustentável. E é uma escolha que muitas vezes pesa no bolso do investidor, né? Então, mas eu vejo que as pessoas elas estão comprando, elas querem algo sustentável, elas querem saber que elas estão fazendo bem ou fazendo menos mal, né? Daí. Mas, Uhum. mas é uma questão assim que hoje ela pesa nos bolsos. Então, sempre é uma escolha muito sábia, né? Uma escolha assim que quando uma edificação ela se propõe a ter o LEED, né? A ser sustentável, as pessoas elas acho que elas não têm a noção do quanto aqueles investidores eles abriram mão de coisas ou, né? Enfim, para conseguir fazer. Pelo menos hoje essa é a realidade no Brasil, né? É legal a gente falar sobre isso, porque eu acho que, assim, claro, existe o ideal do que é uma cidade sustentável, uma arquitetura sustentável, e talvez a gente, de fato, hoje a gente ainda não consiga atingir, e tá tudo bem, a gente tá trabalhando para isso. Mas eu acho que a gente pode fazer escolhas, né? A Tini trouxe bastante isso, achei maravilhoso, que assim, tudo bem, eu não posso fazer tudo, mas eu posso botar o mínimo que Sim, seja, sei lá, eu vou botar a exato. parede dupla. Eu vou botar a Uhum. descarga, eu vou botar uma parede verde, eu não sei. Mas assim, é eu olhar já com o olhar de quem tem responsabilidade e consciência ambiental, né? Então eu começo a fazer escolhas mais inteligentes, ainda que talvez eu não tenha uma obra que seja 100%. E é muito legal tu Sim, trazer que tem opções, né? Então assim, a gente tem sim, escolha. A gente vai ter que começar sim. a escolher esse caminho, né, Chine? Então, assim, não é assim, mas ainda não existe. Existe. Talvez você Existe. tenha que Tá aí. procurar. Tem que procurar em algum lugar que talvez a gente não tá olhando todos os dias, Sim. mas tá ali, né? E até, Tini, falando um pouquinho, né, dentro desses conceitos, Uhum. além de ser sócia da Ideia 1, né, tu também trabalha com o BIM. E aí, Uhum. eu queria saber se tu poderia falar um pouco mais sobre essa ferramenta, até para quem é arquiteto que está nos escutando. Eu sei que é uma Uhum. ferramenta relativamente nova, né? E de que forma ela se torna uma importante aliada para os arquitetos. Sim. Bom, eu poderia fazer uma conversa só sobre BIM, porque é fazer meu objeto de estudo, né? A minha pesquisa. E, na verdade, eu acho bem legal tu trazer a gente falando sobre cidades inteligentes e trazer o BIM, porque, na verdade, a minha ideia, né? Uma das minhas primeiras ideias que eu queria era fazer uma analogia dos dois, né? Da Smart City e do BIM. Tanto que por isso que eu falei, eu trouxe meu artigo aqui para dar uma lida ali nos pilares, porque eu já vinha escrevendo sobre isso, só que ficou um assunto tão gigante que eu não ia conseguir finalizar meu mestrado, e tu sabe, né? Tu é mestre, então a gente precisa começar a funilar. Enfim, então fiquei agora, pro final da minha pesquisa, eu fiquei focada no BIM. Mas basicamente, Gica, eu trabalho com BIM desde que eu entrei na Ideia 1, né? Eu entrei na Ideia 1 em 2012 e lá eles já estavam começando essa transformação no processo de projeto, no processo, né, de fazer arquitetura com tecnologia, né? E BIM, ele é uma ferramenta, ele é um software, ele é um processo, então ele é uma coisa extremamente, né, ele engloba muita coisa, né? Então é bem difícil assim de explicar com poucas palavras, mas basicamente tentando, né, pensar que além de arquitetos, acho que a gente tem pessoas de outras áreas, mas nós temos um modelo
virtual da minha edificação, da minha obra, da minha, né, da arquitetura. E esse modelo virtual, ele tem uma integração com com os mais diversos atores, né? Então, eu tenho o estrutural, eu tenho o cliente, eu tenho o compatibilizador, eu tenho o ou seja, eu tenho todo mundo ali da cadeia, que, né, todo mundo, todos os agentes responsáveis pelaquela edificação, que são muitos, todos eles de uma maneira integrada né, neste modelo virtual, né, que é a edificação. E, além disso, ele é todo atribuído à informação, né? Que parece uma coisa, não sei se está fazendo sentido ou não, mas Uhum. esse meu modelo, ele é completo, tem completo de informações, das mais diversas que tu consegue entender, até, assim, saber valores, né? Do tipo, quanto que cada coisa custa, quanto cronograma, quando cada coisa vai ser construída, né? Quais recursos que eu preciso para aquilo ir para frente, o que que me leva para trás, né? Se der algum problema. Até assim, quando a minha obra estiver pronta, como que né, as instalações vão funcionar? Como é que eu vou controlar? Por exemplo, pô, eu tive sei lá, tô pensando aqui numa hipótese, eu tive um problema do meu vizinho do andar de cima que começou a vazar água. Né? Então eu vou ter, num futuro breve, eu vou ter o meu síndico, que ele vai lá e pegar meu modelo BIM, que é esse modelo digital, com todas as informações de todas as disciplinas, e ele vai olhar, Cristine, aqui, ó, apartamento, o 402, ele tá com uma vazão em tal lugar, e eu consigo olhar aqui que é esse cano aqui. E daí a gente vai lá e vai resolver essa questão. E não só por aquilo para onde a gente vive, mas imagina ter esse modelo digital, com todas as informações, de um patrimônio histórico, né? De uma obra Uhum. que ela precisa de manutenção, que ela é importante, ela é patrimônio da humanidade, né? Hoje a gente não tem isso. Então, na verdade, é a maneira inteligente de se projetar, né? Uma ferramenta, é um processo e é uma forma de pensar, né? Então, por isso que assim, ela não é nova. E por isso que Uhum. eu falo, ela é bem nova. Na verdade, ela é nova agora, que é agora que as pessoas estão pensando sobre ela. Mas ela existe desde 1980 e poucos. Nossa, impressionante. Sim, Eu nem imaginava, é porque impressionante. tu foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi falando, né, sobre o BIM. Parece muito com a biomimética, né? Todo mundo acha que é super novo Sim, e também já existe desde muito aham, pouco. Então, assim, eu exato. acho que a informação só não chegou para todo mundo, né, Tini? Então, pelo que eu entendi agora, aprendi melhor contigo o que que é. Sim. Obrigada pela tua explicação. De fato, se a gente vai pensar numa cidade inteligente, o BIM hoje realmente é uma ferramenta que Ele a tem gente que não existir. consegue tirar, né? Tem que usar o BIM para pensar em cidades inteligentes. E tu É falou isso do teu aí. mestrado, né, Tini, que tu Uhum, tá realizando ele em arquitetura e urbanismo e tu tá aplicando o BIM conectado com cidades sim. inteligentes, né? Pelo Sim, que eu entendi. não. Não? Então, eu comecei é que assim, a pesquisa ela vai, né? A pesquisa ela Ah, vai sim. indo, ela é construída e primeiro ela é construída na tua cabeça, daí depois tu joga ela pro mundo e daí não, pera, calma, volta. Então, eu comecei com essa ideia assim, só que ela era uma ideia que abraçava o mundo, né? A gente Então, sempre era quer uma salvar o mundo, né? Não dá. quer salvar o mundo, quer que seja a dissertação que vai fazer sentido para a humanidade, tu quer que sim, né? E daí tu começa a ver que não, calma, tu é só uma mestranda, tu é só uma estudante, para lá. E, na verdade, ela começou a virar quase uma tese, que tese é doutorado, né? Que daí a gente tem 4 anos para pesquisar sobre isso. Então, ficou muito grande, ficou muito amplo. E o mestrado é legal que a gente faça esse funil, né? A gente afunile para ficar uma coisa bem mais compacta, né? Uma dissertação ela é bem menor que uma tese, mas que a gente consiga também descobrir coisas. E, na verdade, falando um pouquinho sobre o meu mestrado, eu comecei com essa ideia da Smart City, que eu queria saber qual que era o envolvimento, e tem muito envolvimento, só que eu não tinha, porque como é uma coisa, ela não é nova, mas ela é uma coisa que está em alta agora, e a gente agora que tem acesso à tecnologia, porque realmente antes lá em 1980 e oitenta e poucos, era só nas universidades americanas e algumas europeias, né? Então é uma coisa que eles não tinham, a gente nem tinha o PC ainda, né? A gente não tinha o computador, como é que se diz? Eles chamam o computador pessoal, né? Não existia Aham. isso. E já existia BIM. Só que então eram Nossa. naqueles grandes. Exato. Então era naqueles grandes computadores, aquelas máquinas gigantescas que faziam BIM. Então agora que a gente tem acesso, né, à tecnologia e tudo mais, que a gente conseguiu trazer para a realidade nossa, né? Mas então quando eu comecei a tentar estudar a dinâmica da Smart City com o BIM, eu vi que tinha muito potencial, mas a gente não tinha nenhum
exemplo nem em Porto Alegre, não tinha exemplo no Brasil. Então, e a gente sempre tenta trazer o mestrado para nós, né? Porque a gente já tem muita gente falando de Paris, a gente já tem muita gente falando de Londres, a gente precisa de gente falando do Brasil, né? Enfim, ainda mais de Porto Alegre, as nossas cidades. Então, a ideia foi começar a entender, tá, mas se eu ainda não consigo entender o que eu tenho de edificação para minha Smart City, quem sabe eu dou um passo atrás. E o que eu tenho de edificação? Quais são? Quem está fazendo BIM em Porto Alegre? Né? E daí eu descobri que já tinha uma pesquisa lá da Uniriter que falava sobre a implementação do BIM nos escritórios, como os escritórios de arquitetura estavam recebendo o BIM, né? Como que eles estavam fazendo, como que eles projetavam até então e como começaram a projetar, porque muda a maneira de projetar. A gente pensa diferente. E eu comentei, tá, beleza, então a gente tem uma pesquisa que vai até ali 2010 a 2014, que fala sobre a implementação. Tá, e agora? E a galera implementou, e a galera botou a mão na massa, e tá fazendo aí correria e confusão com BIM em Porto Alegre. O que que tá acontecendo? Né? Então, já que eu não vou poder falar uma coisa tão ampla sobre Smart City, eu quero saber o que que tá acontecendo aqui em Porto Alegre. E daí foi por esse caminho a minha pesquisa. Então, minha pesquisa, ela é basicamente entender como que está o BIM hoje no cenário 2000 eu diria, acho que pegaria 2015, 2020, 2019, 2020. Então, como que hoje está o BIM em Porto Alegre, né? Daí, através de escritórios de arquitetura. É um grande Diminuí desafio, o meu né? grão, mas eu ia dizer, eu diminuí um pouco o foco, mas continua um assunto super amplo, né? Então, E super importante, já que de fato a gente percebe a importância do BIM para a gente pensar o futuro e cada vez trazer isso mais para as realidades de todos os escritórios. E Tini, dentro desse sim. conceito, até devido ao teu mestrado e tal, tu teria algum Uhum. livro, sites, enfim, Ai, algum tenho tipo para muitos, muitos. Bom, eu peguei uns aqui porque eu amo livros, né? Eu sou a louca dos livros. E eu trouxe, eu na também verdade, amo. alguns livros. Eu sei que tu ama também, né, amiga? Mas então eu trouxe alguns, na verdade, sobre urbanismo, sobre cidades, tá? Um que eu trouxe que eu acho que é super legal de falar é o vou botar aqui, Guia de Gestão Urbana do Anthony Ling. Ele é aqui de Porto Alegre, Ai, que tá? legal! Uhum. Sim, é muito bacana. E eu acho que ele é bem pequenininho. Eu tô pensando, eu não me lembro onde que eu comprei ele, mas acho que não sei se eu comprei na internet, agora não me lembro. Mas ele é fácil de acessar. E eu vou te dizer que eu acho que tem PDF dele de graça. Acho que o Anthony, ele é escritor e dono do blog Caos Urbano, que é bem famoso sobre falar sobre urbanismo. E ele é bem pequenininho e eu acho que, pô, é uma pessoa de Porto Alegre. Acho que isso é bem legal, sempre trazer coisas próximas, né? Daí eu trouxe também alguns clássicos. Eu trouxe esse aqui. Morte e Vida das Grandes Cidades, da Jane Jacobs, que esse aqui é uma bíblia do urbanista. A Jane Jacobs, ela era uma jornalista americana e ela morou muitos anos em Nova York e ela, sem ser arquiteta, sem ser urbanista, ela começou a traçar, né? Tipo, como que as pessoas, né? Como que a cidade e as pessoas, qual era o envolvimento da cidade das pessoas. Enfim, é muito incrível. Ela traz muitos conceitos do novo urbanismo, e um urbanismo muito mais humano, né? E acho que essa aqui é a Bíblia. Quem é arquiteto já está pensando, isso aí na faculdade, meu Deus, né? Eu trouxe também, é, eu trouxe também Ian Gell, que é A Vida na Cidade, Como Estudar. Ian Gell tem um livro que é mais famoso ainda, só que ficou no escritório, que é Cidade para as Pessoas. Ele é um dinamarquês, ele ainda é vivo, porque a gente geralmente traz coisas de pessoas, né? Por exemplo, Jane Jacobs já faleceu, mas Ian Gell, ele é vivo e ele é super atual, ele é o cara do novo urbanismo. Sempre que a gente fala cidade para as pessoas, foi ele que instituiu esse termo. E é realmente sobre cidades mais humanas, cidades mais agradáveis, cidades que têm o pedestre como o foco principal e não mais o carro, porque o carro era o foco principal lá no modernismo, né? Quando a gente vai lá para 1940, quando o carro começou a bombar e todo mundo achava que carro era o futuro. E hoje a gente já tá tipo, não, gente, as pessoas que são o futuro, né? Carro também, né, faz parte da nossa mobilidade, mas ele vem depois, né? As pessoas vêm antes. E eu trouxe mais dois. Esse aqui, Cidades Sustentáveis, Cidades Inteligentes, que é do Carlos Leite. Eu comecei a ler ele, eu não terminei ele ainda. Quando eu resolvi, porque foi bem no meio da loucura do mestrado, quando eu resolvi que eu ia focar mais em BIM, eu tive que largar todas
tudo que eu tinha sobre cidades, queridos, mas eu vou voltar a terminar ele. E outro que eu trouxe é do City of Tomorrow, que daí ele traz bastante sobre tecnologia, é do Carlo Ratti, ele é um pesquisador lá do MIT, do MIT, nos Estados Unidos, ele é bem famoso, ele tem muitos artigos também. Acho que tentei fazer um mix aqui de Nossa, eu coisas que eu achei tenho. incrível. Eu tô a fim de ler os livros, assim, tipo, não tão dentro do meu escopo, assim, de, né? Enfim, mas é super interessante. Tô, assim, Sim. encantada. Encantada. Obrigada por compartilhar, de verdade, assim. Porque eu acho Capaz. que, tanto para quem não trabalha com o tema, quanto para quem Sim, trabalha, eu acho que é importante a gente ter consciência, afinal de contas, todos nós habitamos cidades, né? exato, Então, isso é muito exato. legal. E assim, o carro que me trouxe, ele é só um meio. Ele não é o fim. O fim são Exato, não as é. pessoas, né, Tini? É, Até a isso frase aí. tua que a gente colocou como Uhum, chamada, assim, foi justamente essa, né? A gente transformar as cidades a partir desse olhar de uhum. empatia, enfim, e de olhando e vendo as pessoas. Eu vou correr um pouquinho que o nosso tempo está quase terminando. Eu quero muito Sim. te fazer essa última pergunta, que é como que seria a tua cidade inteligente, né? Como que tu ressignificaria essa cidade e como que vai ser esse amanhã construído na visão da Tini? Ai, gente, que difícil. Nunca parei para pensar nisso, nunca ninguém me perguntou isso. Mas eu amei essa pergunta. Eu acho que a gente tem que pensar no que a gente quer também, porque acaba que eu vejo que eu sempre faço, eu sempre tento fazer um exercício de empatia com os outros, tipo, o que eles querem, o que essa pessoa quer, quem mora aqui, o que quer, que às vezes eu vejo que eu acabo até esquecendo o que eu quero. Eu acho que é Mas muito eu a acho vida do que arquiteto isso, né, é, Tini? De eu ter que com sempre olhar certeza, pro... com certeza. E eu acho que a cidade que eu amaria, enfim, que eu acho que ela é inteligente, eu vou falar, né? É uma cidade para pessoas. Eu moro hoje no Bonfim, né? Que é um bairro aqui de Porto Alegre, que é um bairro ele, muito peculiar. Ele é um bairro muito de pedestres. Então, para mim, assim, a cidade, ela tem que ter esses, não apenas um centro, mas eu acho que ela tem que ter pontos de centralidades, né? Por exemplo, o Bonfim, as pessoas que moram aqui, elas não precisam ir lá até o centro comprar alguma coisa. Claro que elas querem uma coisa muito específica, óbvio que, né? Vai estar lá Uhum. no centro, né? Mas eu quero dizer assim que, pô, tem o meu mercado aqui embaixo. Se eu quero, eu tenho uma praça onde eu posso correr, eu tenho um parque, eu tenho bares, restaurantes, eu tenho os meus amigos, eu tenho o meu trabalho. Há 8 anos que eu vou a pé pro trabalho, eu não tenho mais carro, né? Então, tipo, para mim, a cidade, ela é viva, ela é isso. E outra coisa que eu acho muito importante as nossas cidades elas têm que ser diversas, elas têm que ser diversificadas, porque é aí que está a cidade segura. Isso uma vez um professor lá do Mackenzie, São Paulo, vem nos dar aula, e ele falou muito sobre isso, né? Que tipo, a cidade, quando ela tem um mix de pessoas, né, até de classes sociais, né, ela traz uma segurança, porque a cidade tem vida. E não só diversificar nas pessoas, mas também nos usos, né? Um bairro onde tem uma certa vida noturna, claro que não nos atrapalha, óbvio que ninguém todo mundo quer poder dormir no horário que se sente confortável e conseguir dormir. Mas assim, um bairro que eu vou dizer o Bonfim, né? O bairro que ele tem uma certa vida noturna, mas aquela vida noturna não chega a atrapalhar, ela dá Tini, aquela eu vida. vou te pedir desculpa. Falta Ah, 10 segundos pra gente encerrar. Eu vou encerrar e vou começar de vamos. novo, só pra gente finalizar. E eu tô rindo, porque eu sou muito tagarela, amiga. Mas é isso que eu tava dizendo, que eu acho que é muito importante a cidade ela ter essa vida, porque eu morei a minha vida inteira num bairro residencial, né, lá em Novo Hamburgo, né? Então, um bairro extremamente residencial, né, casas, não tinha nem edifícios, nada em altura, apenas casas residenciais. E eu vejo e eu amava, porque aquilo era a minha ideia de que é uma boa, né, um bom bairro residencial, não tem incômodo, né? Só que eu vejo, pô, mas olha como a gente tinha, não tem, né, porque os meus pais moram ainda lá, mas olha como a hora de entrar com o carro é tensa. Olha como a gente fica, às vezes, pouco preocupado de deixar a casa sozinha. E no Natal, que não tem ninguém. Ou no Natal não, no Ano Novo, que todo mundo vai pra praia. E as casas, elas ficam ali, sabe, à mercê. Então, eu vejo que isso eu comecei a tentar entender que, na verdade, essa diversidade, né? Tipo, ter uma padariazinha, ter uma confeitaria, ter uma livraria, ter, sabe, um salão.
isso tudo ele traz uma segurança para a gente andar na rua, ele traz esse sentido de segurança, sentido de pertencimento, e é sustentável, porque uma coisa que eu gastaria, né, emitiria CO2, né, poluiria, eu consigo pegar, ir a pé e fazer a mesma coisa, sabe? Então, essa seria a minha cidade, unida, assim, né, munida de muita tecnologia, projetos em BIM, aprovações, né, de projetos na prefeitura de maneira inteligente, transparência, né, tecnologia a dispor das pessoas, que todas as pessoas conseguissem ter essa integração, né, de poder, enfim, que nem a gente estava falando, né, de no meu celular eu conseguir acessar, saber aonde o ônibus vai passar, se o trem já foi, ou essa minha edificação histórica, né, de um portal assim de transparência com muita tecnologia e muita inteligência e uma arquitetura, um bairro, uma cidade pensada nas pessoas, né, que as pessoas, né, caminhem ali com segurança, tranquilidade. Para mim isso para mim é uma cidade inteligente e ela não é utópica. É isso que eu tento botar os meus pés no chão. Não é uma utopia, sabe? Na verdade, é uma questão assim da gente focar nisso, porque tá tudo aí, né? Tudo a gente tem aí. É muito legal trazer essa visão de que não é somente um futuro desejado, é um presente possível. E aí a gente começa a se engajar na construção desse amanhã, né, Tini? Que Isso foi aí. justamente toda a inspiração para que a gente pudesse ter nossa conversa. Eu amei Ah, conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho, sobre a tua perspectiva, né, dessa arquitetura integrada, dessas cidades inteligentes. Eu espero que todo mundo que nos escuta aqui e que depois vai escutar também a gente no YouTube e tudo mais, que possa trazer um pouco dessas pílulas aí de inspiração para o seu dia a dia e que a gente possa habitar as cidades de uma maneira mais responsável, mais consciente. Afinal de contas, nós construímos esse amanhã todos juntos, né, Tini? e Então, todos os dias. Todos todos os os dias. dias. Então, mais uma vez, parabéns por tudo que tu tem Ah, muito feito. Eu sou uma obrigada. grande fã do teu trabalho e te agradeço muito, muito, muito por ter topado vir aqui compartilhar o teu conhecimento, o teu tempo. É de uma generosidade enorme, Tini. Muito obrigada, eu amei. Por mim, eu Ah, eu ficava aqui amei também. Eu mais também. uma hora. Eu que agradeço. Dica, eu te já falei, né? Sou muito fã do teu trabalho e a tua, assim, a tua energia de chamar pessoas, né, tão interessantes com assuntos tão diversos e tão importantes, né? Fiquei super feliz de integrar aí teus convidados Oh, e amo teu trabalho, sou muito fã e fico muito feliz de tu, né, trazer com tanto carinho um assunto que eu amo e estou super feliz de vir aqui falar. E é isso. Espero que a galera tenha gostado aí dos livros, das dicas. Espero que tenha acrescentado um pouquinho na percepção de todo mundo sobre as nossas cidades. ai, tenho certeza que sim, Tini. Sério, maravilhosa, maravilhosa. Muito obrigada, Ah, obrigada a todo mundo que nos acompanhou. obrigada, Né? Todo mundo... gente. Gente, então, para quem quiser saber mais de arquitetura, né, sustentável, desculpa, cidades inteligentes, arquitetura inteligente, segue a Tini, segue a Ideia 1, segue a Amazu e a gente segue juntas, né? Muito Isso obrigada mais aí. uma vez, Tini. Até a próxima, gente. Um Obrigada, beijo, até gente. Boa mais. noite.